Você já encontrou algo assim antes? Provavelmente não. Parece cena de um filme de aventura, mas é real. A Bíblia Etíope é um dos livros mais misteriosos e debatidos do mundo. Até mesmo o próprio país é cercado por enigmas inexplicáveis. Mas essa é uma história para outra ocasião. A Etiópia abriga uma das civilizações mais antigas do planeta e é o único país africano que nunca foi colonizado. Isso permitiu que sua linhagem fosse rastreada até tempos remotos, sendo até mesmo associada aos descendentes de um dos filhos de Noé. Embora haja discussões, registros históricos indicam essa conexão de forma convincente. Porém, o foco aqui não é apenas o país, mas o tesouro que ele preserva. Os manuscritos antigos da Bíblia descobertos na Etiópia são mais velhos que versões como a Bíblia King James. Com seus 88 livros, a Bíblia Etíope contém textos que outras tradições cristãs não reconhecem. Eles incluem tanto escrituras do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, além de registros inéditos. O mais impressionante é que esses pergaminhos existem há muito tempo, antes mesmo do cristianismo ser oficialmente difundido na região. Enquanto o cristianismo se espalhava pelo mundo, já estava profundamente enraizado na Etiópia desde o século IV. Relatos de viajantes e historiadores antigos comprovam a presença cristã no país há milênios. Pesquisas indicam que por mais de 3.500 anos, algumas tribos etíopes adoravam o Deus cristão. Durante séculos, a Etiópia serviu de refúgio para cristãos perseguidos, oferecendo-lhes um lar seguro em tempos difíceis. Este é apenas um fragmento da complexa e fascinante história religiosa dessa nação única. O mais antigo corpo cristão organizado do mundo não é o catolicismo, como muitos acreditam, mas sim a Igreja Ortodoxa Etíope, chamada de Tewahedo. A Etiópia também abriga um dos primeiros livros cristãos ilustrados já encontrados. Uma parte dos evangelhos, escritos em Ge'ez, uma antiga língua etíope, foi descoberta em 2010 em um mosteiro isolado no topo de uma montanha. Segundo a tradição etíope, que remonta ao século X a.C., um antigo governante do país e a famosa rainha de Sabá viajaram até Jerusalém para buscar a sabedoria do rei Salomão, como descrito na Bíblia tradicional. No entanto, os textos bíblicos não mencionam que eles tiveram um filho chamado Menelik. De acordo com a tradição etíope, a rainha levou Menelik para a Etiópia, onde ele se tornou o primeiro imperador do país. Em 2012, testes genéticos em etíopes revelaram traços de mistura com povos egípcios, israelitas e sírios há cerca de 3.000 anos. Isso coincide com o período em que, segundo a tradição, a rainha de Sabá governava seu reino, fortalecendo ainda mais essa narrativa histórica. Apesar de sua autenticidade e importância, a Bíblia Etíope não faz parte do cânon oficial das Escrituras Sagradas e é amplamente desconhecida, mesmo por muitos cristãos. Esse fato levanta questionamentos sobre os esforços ao longo dos séculos para desacreditar e ocultar a Bíblia Etíope. Hoje, sabemos que a Bíblia nem sempre foi como a conhecemos. Ao longo dos séculos, múltiplas versões e interpretações surgiram, refletindo diversas visões sobre seus escritos. Originalmente escritos em hebraico, os textos bíblicos foram traduzidos para diferentes idiomas. Uma das primeiras traduções importantes foi feita por São Jerônimo, que converteu os textos hebraicos para o latim, criando a Vulgata por volta do ano 400. Com seus 27 livros do Novo Testamento e 39 do Antigo, a Vulgata se tornou a versão principal da Bíblia em latim. No entanto, no primeiro século, surgiram diversos outros escritos sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. Muitos eram relatos fictícios, semelhantes a romances ou narrativas não autênticas baseadas em sua história. O problema começou quando esses textos passaram a ser amplamente divulgados, levando algumas pessoas a acreditar que eram genuínos. Sem os recursos tecnológicos de hoje, a disseminação de informações falsas era rápida, causando grande confusão. Esse fenômeno causou danos significativos à compreensão da história cristã. A preocupação com a autenticidade dos textos levou os líderes da igreja primitiva a tomarem medidas. Em 325 d.C.,
realizou-se o Concílio de Nicéia, seguido pelo primeiro Concílio de Constantinopla em 381 d.X. Nessas reuniões, os bispos decidiram quais livros deveriam ser incluídos no Novo Testamento, estabelecendo critérios rigorosos para a seleção. Para que um livro fosse considerado sagrado, ele precisava ter sido escrito por um seguidor direto de Jesus ou por alguém que testemunhou seus ensinamentos. Além disso, o texto precisava ter sido escrito no primeiro século e estar alinhado com o restante da Bíblia. Ao longo dos séculos, a Bíblia Sagrada passou por diversas alterações, mas uma das mais marcantes ocorreu sob o reinado do rei Jaime I. Após 500 anos da Vulgata, ainda existiam várias versões divergentes da Bíblia, o que preocupava o monarca, que buscava uma edição unificada para pacificar conflitos religiosos e fortalecer seu poder. Para resolver essas questões, Jaime I reuniu 47 estudiosos para revisar todas as traduções conhecidas. Divididos em 6 grupos, esses especialistas trabalharam separadamente por 7 anos, seguindo diretrizes rigorosas para evitar influências externas. Utilizando diversos recursos, produziram uma tradução fiel às línguas originais. O resultado foi uma Bíblia meticulosamente analisada, refletindo o consenso acadêmico e respeitando os critérios estabelecidos. Apesar da distância entre os grupos, a aprovação foi celebrada com louvores a Deus por terem alcançado a mesma conclusão. Em 1611, a Bíblia King James foi publicada e, com os avanços da impressão, tornou-se uma das edições mais acessíveis da história. No entanto, tanto as revisões da King James quanto a tradução da Vulgata por São Jerônimo levaram à remoção de alguns livros que a maioria dos cristãos desconhece hoje. Em contraste, a Bíblia Etíope preserva todas as Escrituras. Agora que exploramos brevemente a trajetória da Bíblia, é importante entender por que a Bíblia Etíope foi rejeitada. As razões são diversas, mas a principal é a inclusão de livros adicionais, chamados pseudoepígrafos. Esses textos foram atribuídos a autores que, na verdade, não os escreveram, ou a figuras históricas usadas de forma fictícia, como ocorre em narrativas inspiradas em personagens reais. Tais obras são vistas como não canônicas pela maioria das tradições cristãs. Os livros removidos ou rejeitados eram considerados pelos teólogos e escribas da época como não sendo divinamente inspirados. Muitas dessas obras foram criadas com intenções questionáveis antes e depois de Jesus. Para evitar que falsos relatos se propagassem no futuro, foram excluídas do cânon. Por exemplo, se hoje alguém escrevesse um livro negando as conquistas de Pelé no futebol, ele seria rejeitado por ser inverídico. No entanto, com o tempo, essas histórias poderiam se tornar parte da crença popular, o que justifica a necessidade de eliminá-las desde o início. A Bíblia Etíope, por sua vez, possui 2 cânones distintos, o amplo e o estreito. Antes de analisá-los, é essencial definir o que significa um cânon. Um cânon é um conjunto de princípios ou critérios aceitos para determinar a autenticidade de algo. Por exemplo, um quadro precisa de uma moldura, um país necessita de um governo, e um canal de mídia depende de sua audiência. No contexto religioso, um cânon se refere ao conjunto de textos considerados sagrados e autorizados por determinada comunidade. A Bíblia Etíope adota 2 cânones distintos. O mais amplo, amplamente reconhecido, contém 81 livros, incluindo obras como Enoque, Jubileus, os 3 livros dos Macabeus, a Epístola de Clemente e os 4 livros dos Códices, entre outros. Este é o foco principal da discussão, pois é o cânon mais conhecido. Já o cânon mais restrito foi formalizado pelo imperador Haile Selassie, que o declarou como a versão oficial e definitiva da Bíblia Etíope. Embora as razões por trás dessa decisão não sejam amplamente documentadas, uma pesquisa mais aprofundada pode esclarecer melhor essa escolha. A versão restrita do cânon possui 72 livros, excluindo algumas escrituras presentes na versão mais ampla. Vale ressaltar que o cânon mais extenso não é reimpresso desde o início do século XX. A existência de 2 cânones distintos gera debates e pode ter sido um fator determinante para a rejeição generalizada da Bíblia Etíope. Diferente do que muitos pensam, a Bíblia não é um único livro, mas sim uma coletânea de escritos e experiências registradas ao longo dos séculos.
Essa diversidade é onde surgem desafios e questionamentos sobre sua interpretação e aceitação. Diferentes grupos religiosos, inclusive os oficialmente reconhecidos, possuem uma longa tradição de adicionar ou remover textos e cópias, baseando-se em fundamentos teológicos próprios. Por exemplo, a Bíblia que conhecemos hoje foi principalmente organizada nos séculos 4 e 5. Nesse período, o cristianismo na Etiópia já começava a se diferenciar do praticado na Europa e no Mediterrâneo, e essa distinção continua até os dias atuais. A Bíblia etíope tem muitas semelhanças com as versões católica e ortodoxa, embora contenha alguns livros adicionais no Antigo Testamento. Esses textos extras foram, provavelmente, escritos nos últimos séculos antes de Cristo, entre o final do período dos livros do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento. Além disso, foram acrescentados outros livros ao final do Novo Testamento, especialmente aqueles relacionados à história e à estrutura da Igreja Etíope. Outra possível razão para a rejeição da Bíblia etíope pode ser o idioma em que foi escrita, o Ge'ez, tornando seu acesso difícil para não falantes. Além disso, a escassez de traduções e as particularidades da tradição etíope contribuíram para sua relativa obscuridade fora da Etiópia. Outro fator mais polêmico está ligado à política. Nos primeiros tempos do cristianismo, o poder político era uma preocupação central do Império Romano. O crescimento espiritual não era a prioridade, e qualquer pergaminho que contrariasse a narrativa oficial era excluído. O bispo de Roma chegou a ordenar que sacerdotes destruíssem escritos que não faziam parte da Bíblia reconhecida. Contudo, muitos desses textos foram escondidos em cavernas próximas ao Mar Morto, o que ajuda a entender as diferenças entre ambas as Bíblias. Nos últimos anos, o interesse pela Bíblia etíope aumentou, com muitas pessoas buscando entender o que a torna única e quais verdades ela pode conter. As igrejas também têm trabalhado para torná-la mais acessível, promovendo estudos acadêmicos e traduzindo-a para outros idiomas. É impressionante que essa Bíblia tenha resistido ao tempo, mesmo após ataques e incêndios, o que apenas intensifica o mistério ao seu redor.